Caiu. Quem caiu? A Nilma caiu. Bom. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, mais uma vez aqui reunidos para mais uma reunião do NEP Gisiel, hoje no dia 17 de maio de 2022. Continuamos em Filipenses, capítulo 3. E antes da gente começar, a nossa querida Soninha vai fazer a prece de abertura para a gente. Por favor, Soninha. Ok. Então, vamos serenando nossa mente, nosso coração, nos desligando das preocupações, das atividades do dia a dia, para que a gente possa focar um pouco mais nesse momento, nesses ensinamentos, nessas reflexões que esse estudo nos oferece. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, podendo falar, refletir e aprender sobre os ensinamentos de Jesus e do Evangelho em nossas vidas. Que possamos aproveitar ao máximo esse estudo de hoje e que possamos aplicá-lo realmente em nossa vida, estando com o coração e a mente abertos para tudo o que pudermos aprender na noite de hoje. Que possamos ser muito abençoados nessas reflexões e sempre amparados pelos benfeitores que nos auxiliam tanto nesse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Nilceia. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Então, hoje a gente parte do versículo 14. Vamos dar uma lida aqui um pouco nos anteriores, para a gente dar uma recordada. Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, prossigo para o alvo, para prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bom, pessoal. E aí? E aí, quem quer dar o pontapé inicial? Eu estou vendo aqui a força de Paulo, né? Ele diz, prossigo para o alvo. E como é difícil a gente prosseguir para o alvo sempre. Ao longo do caminho, pelo menos eu, né? Quantas paradas a gente dá, às vezes vai para um caminho diverso, volta mais um pouquinho, né? E até na cidade dele eu prossigo para o alvo. Quer dizer, ele sabia o que queria, ele tinha realmente
Cristo vivendo nele e ele ir em frente para atingir aquele objetivo, né? E eu acho isso maravilhoso. Essa força, essa tenacidade, esse exercício da vontade que vem da certeza e da tranquilidade que você adquire quando você realmente consegue estar em Deus, né? Em Jesus. Então, é admirável e invejável ao mesmo tempo. Realmente, Cleusa, a força que tinha esse homem, né? A disposição, né? A persistência, tudo, todo nele era no grau máximo, né? E prosseguir para o alvo. O que seria o alvo? O que está no versículo, né, anterior, não é? Ele chegar esse alvo, não é? O versículo anterior é: irmãos, eu não julgo que eu mesma tenha alcançado. Eu vou ler do 12, ó. Eu tenho alcançado. Eu vou ler do 12, tá? Não que eu já o tenha alcançado, que era conhecer o Cristo, né? Entender a ressurreição, tal, né? Não que eu já o tenha alcançado ou já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu mesma o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante. Prossigo para o alvo. Eu acredito que esse alvo é aquele momento que ele fala: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Na verdade, o alvo eu acredito que seja a comunhão completa com Jesus, né? Para ele. Agora, como ele fala ali, ó, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Quem está chegando aí, deixa eu ver. Silvinha. O problema é a palavrinha vocação, né? Então. Essa palavrinha vocação, eu até busquei agora de pouco o livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 16, o título é Vocação. É vocação. E a primeira frase do texto é a seguinte: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Eu vou ler só mais um pedacinho. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra destinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Ele deu duas explicações para a palavra, né? Uma no sentido de tudo que você já adquiriu, quer dizer, a sua bagagem, exato, que permite caminhar, e a outra é aquilo que você traz para corrigir. Que está no seu planejamento reencarnatório. Né? Que, na verdade,
na verdade, é como se fosse um chamamento, entende? Se você veio com aquilo, com aquela... se você veio com aquilo no teu perispírito, no teu espírito, de retomar alguma coisa, ou de corrigir alguma coisa, você já vem na tua consciência, você já vem com um chamado. E esse chamado, ele é reflexo, aí cai na primeira definição, ele é um reflexo da experiência que a gente traz das outras vidas, não é? Então, a vocação não deixa de ser um chamamento para, assim, da nossa consciência, né? Para agir de determinada maneira, de agir, de procurar determinada situação, né? Porque se você tem a vocação, no nosso entendimento, assim, parece assim, eu tenho vocação para pianista, sei lá, né? Então, eu tenho assim, uma habilidade muito grande para trabalhar com isso e tenho um desejo muito grande de trabalhar com isso, né? Mas eu posso ter, assim, uma habilidade muito grande de ensinar, de programar, de proclamar algumas coisas, né? Vamos dizer assim, até da divulgação do evangelho, pode ser. Então, isso não deixa de ser um chamamento do alto, não deixa de ser um chamamento que é um reflexo do que eu já tenho de experiências, não é? E não deixa de estar também no meu planejamento reencarnatório. Então, se está no meu planejamento reencarnatório, a minha consciência, de alguma forma, vai me levar àquilo, né? Agora, eu tanto posso atender a minha consciência, como não, né? Se eu atendo a minha consciência, eu acredito que eu vou ter uma reencarnação melhorada, vamos dizer assim, né? Agora, se eu não atendo ao meu chamamento da consciência, é uma reencarnação que a gente perde, ou desperdiça, né? Sei lá. Zezé, quer falar alguma coisa? Eu estou pensando aqui que, na realidade, inclusive, quer dizer, esse prêmio, compara o prêmio da vocação do alto que vem de Deus. Quer dizer, na realidade, seria o objetivo maior. O prêmio é você chegar lá, você conseguir estar totalmente integrado às leis de Deus. Isso. Né? Seria você vencendo-se a si mesmo, combatendo o bom combate, né? Como mesmo ele dizia, né? A gente conseguir realmente viver segundo as leis de Deus, com naturalidade. Né? Eu acho que seria esse o prêmio da vocação que vem de Deus, eu acho. Né? Eu fiquei pensando nesse trecho aí também, me veio a parábola dos talentos, né? Sim. Porque todos nós recebemos, dentro das devidas proporções, né, e das necessidades reencarnatórias, certas, vamos dizer assim, certa condução, vamos dizer assim, para determinado trabalho. Porque habilidades nós adquirimos ao longo das nossas reencarnações, né? A habilidade, às vezes, sei lá, da fala, vamos dizer,
da ciência, né? De tudo, né? Que a gente possa imaginar. Mas chega um ponto em que esse chamamento, né? Ele vem justamente quando estamos prontos para essa vocação, né? Que vem do alto, né? Que é justamente, eu entendo como um chamamento da espiritualidade para que a gente transponha o caminho comum que nós viemos traçando ao longo das nossas vidas, né? Para que a gente dê esse salto quântico diferenciado, né? Para um despertar, né? Para essa vocação que vem do alto, que seria realmente nós estarmos inseridos como trabalhadores do Cristo. E esse trabalho, ele não somente enquanto, vamos dizer assim, o despertar da religiosidade ou da espiritualidade, porque nós temos missionários, né, trabalhadores em todos os campos da vida. Isso. Né? Muitas vezes a gente encontra, vamos dizer assim, um cientista que descobre uma cura de uma doença, um professor, né, um educador que vem e transforma a questão da educação. São áreas, né, na nossa sociedade tão importantes, né, e às vezes desenvolve um trabalho tão importante, tão consistente em termos de avanço intelectual, moral também, quanto o trabalho no âmbito religioso, né? Então, nós, com a doutrina espírita, nós sentimos que nós não somos religiosos de templos, Sim. né? Nós buscamos essa nossa vocação em tudo aquilo que a gente atua, em todos os campos que a gente atua. Então, no caso de Paulo, né, grande missionário, ele veio com esse despertar para esse prêmio da vocação, essa vocação que ele tinha, essa força interior que o chamava, né, para esse trabalho de uma forma contundente, que era isso que ele sabia que tinha que fazer. Assim como nós temos que buscar, né, o nosso propósito de vida. Por que e para que estamos nesta vida, né? E, atendendo esse propósito que nós nos comprometemos antes de virmos, é que nós precisamos, que vamos receber o nosso prêmio, não definitivo, mas vamos nos graduando pouco a pouco, né? Espiritualmente falando. Muito bom, Zezé. E o prêmio, às vezes, a gente... Eu não lembro onde que está, eu sei que está em Kardec, mas que fala assim, que quando é constatado quando é para um trabalhador qualquer do Cristo, né? Que esteja fazendo um bom trabalho, que esteja, né, com um sucesso ali no seu desenvolvimento, né? O prêmio daquilo, o salário daquilo, vamos dizer assim, é mais trabalho, né? Porque é mais trabalho, porque é visível que ele vai dar conta de mais trabalho, né? Então, o prêmio, o salário, vamos dizer assim, é um trabalho maior. Ou lembrando também, assim, a função mais complicada, mais difícil, ela não é dada para aquele estagiário da empresa que chega, né, e não tem tanta experiência, e não tem tanto conhecimento, mas as
as tarefas mais difíceis e de maior responsabilidade são dadas àqueles que já mostraram que têm capacidade e responsabilidade, dedicação e tal, né? Então, esse prêmio, às vezes as pessoas encaram como uma coisa assim, um descanso, um presente, mas não é bem assim que, com certeza, Paulo encarava esse prêmio aí, né? Como você falou, esse prêmio seria essa comunhão perfeita, né? Essa comunhão perfeita, acho que com Cristo, né? A Soninha tinha aberto o microfone uma hora e você quer falar alguma coisa, Soninha? Não, é essa questão do propósito, né? A gente sempre fica com essa discussão, né? Qual será o meu propósito, né, de vida? Para que eu vim para cá? O que eu vim fazer aqui? E a gente, na verdade, eu sinto assim que a gente vem meio que habilitado de fábrica, né, para aquilo que a gente veio fazer. E eu acho que é aquela ideia de olhar o que faz brilhar o nosso olho, né? Que assunto me interessa muito, que tipo de atividade que me empolga, eu fico entusiasmado quando penso em fazer, a gente já tem o sinal de qual é o caminho, do que a gente precisa fazer. Agora, se a gente não ouve o nosso coração e a nossa intuição, aí a gente, como você disse, Valdete, a gente corre o risco de perder a oportunidade de ter vindo habilitado de fábrica para fazer o que tem para fazer e acabar não decidindo fazer e perder a oportunidade, né? Mas isso que eu só queria comentar isso, assim, que na verdade a gente tem todos os sinais de qual é o nosso propósito, porque são aquelas habilidades coisas que a gente faz com facilidade e ao mesmo tempo assuntos que nos interessam, que mexem com a gente, que faz o olho brilhar, o coração acelera quando você pensa, nossa, como eu gosto disso, como isso me empolga, né? Esse é o caminho para a gente saber qual é o nosso propósito. É assim que eu enxergo, pelo menos. Eu gostei do habilitado de fábrica, viu? Porque é isso, né? A gente tem alguns têm mais habilidade de estudo, outros de fala, outros de relacionamento, outros de escuta. Então, é isso que eu falo que é o habilitado de fábrica. São aquelas habilidades naturais que a gente tem, que as pessoas falam, nossa, você é bom nisso. Aí a gente já sabe que isso é uma coisa que a gente faz sem muito esforço, por isso que é habilitado de fábrica. Nilceia quer falar alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisinha só, Nilceia, antes, desculpa. Eu acho assim que quando a gente faz um esforço para agir dentro das leis divinas, né? Essa dúvida de eu vim para quê, eu estou aqui para fazer o quê, você vai ser levado, né? Você é levado meio que automaticamente, devido à sua habilidade, a ser habilitado de fábrica, né? Você vai ser levado meio que automaticamente para aquilo que você veio fazer, né? Então, é isso aí, é prosseguindo para o alvo. Nilceia, desculpa. Eu vejo nessa fala de Paulo que a aptidão dele era inata, né? Ele já vinha na sequência com essas aptidões, e isso foi dando para ele essa habilidade, né? Essas facilidades. Ele estava na vocação dele, ele era um doutor da lei, era aquilo que ele gostava, só que ele estava com o alvo errado. Isso. Né? Então, assim, ele estava dentro, como nós podemos nascer com todas essas aptidões, a gente pode ser boa para escrever, mas ao invés de livros bons, a gente escreve pornografia, né? Então, assim, ele estava no caminho oposto. Então, quando essa frase me faz pensar, a vocação era do alto, só que através do Cristo ele mudou o alvo. Então, assim, a vocação que já era inata para ele veio através de Jesus, e ele nem conheceu Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas ele teve uma mudança radical no alvo dele, para poder seguir a vocação.
Foi isso que eu pensei. Muito lindo, Nilceia. É só ressaltando assim, né? Que não é que ele estava com o alvo errado, ele estava equivocado, né? Ele tá, no alvo, né? Ele que O estava. alvo dele estava equivocado. Estava equivocado assim, não ele, na verdade, a consciência dele estava em ordem, vamos dizer assim, estava bem, né? A orientação que ele teve, que ele seguia rigorosamente, né? É que estava equivocada. É que aquela orientação da época dele era a orientação que ele tinha em mãos, né? Então ele se dedicou ao máximo naquilo, porque ele Então, tinha habilidade para isso. exatamente. Mas foi através de Jesus que ele consegue ir para a vocação plena que era divina, né? Que era de Exato. Deus. Ele se encontra. Muito bom. Quem quer falar alguma coisa, Zé? Eu fico pensando aqui no que a Soninha falou, com relação a gente buscar aquilo que nos brilha os olhos, né? Realmente é maravilhoso quando a gente consegue isso. Mas tem também, vamos dizer assim, às vezes nós precisamos de um esforço, né? Um esforço próprio, porque às vezes a vida nos coloca, vamos supor, sei lá, fui um grande pianista na outra vida. E tenho isso inato em mim, né? A facilidade para música, facilidade para desenvolver, e amo, né? A pessoa que passa 8 horas sentada tocando um piano, ela realmente é uma paixão. Mas, às vezes, ela vem nessa vida, ela traz aquela aptidão, mas a vida não quer isso dela, que ela fique sentada tocando piano, né? E faz com que ela tenha que fazer um esforço para, estando em outra situação social, familiar, né? Para que ela faça um esforço para o desenvolvimento de outras áreas. Porque isso é uma coisa que sempre me intriga, né? Essa questão. Inclusive, hoje não, eu não tive dificuldade de escolher profissão e tal, mas a gente vê muita gente com dificuldade de escolher o que vai fazer na vida, né? Os jovens principalmente, né? E eu fico pensando, às vezes a vida nos requer um desenvolvimento de certas habilidades e nos coloca em situações desafiadoras para que a gente possa desenvolver em outros campos a nossa asa, né, da sabedoria. E às vezes a gente reluta, né, porque quando a vida nos convida a esse desenvolvimento, ela vai nos colocar em situações que às vezes não é bem aquilo, né? Por exemplo, até eu brinco com a minha filha assim, eu, quando era mais jovem, eu cheguei a fazer teatro amador, sabe? Coisas assim, e eu brincava com a minha família, assim, ocorre uma veia artística em mim, e eu gosto muito das artes, sabe? Pintura a óleo, tal, mas é um campo que eu não consigo me dedicar, porque eu tenho outras obrigações que estão sempre me ocupando tempo de outra forma, que eu não consigo fazer aquelas coisas, vamos dizer assim, entre aspas, que eu gosto, né? Eu tenho que estar me dedicando a outras coisas também. Isso só para dar um exemplo assim, né? E, então, eu acho que às vezes falta a gente também perceber o que a vida espera de nós, né? Essa percepção que eu acho que às vezes é difícil para a gente, porque nós estamos distraídos, vamos dizer assim, com outras coisas, que não seja aquele ponto que a vida realmente quer, né? Então, a gente vê casos de
família, né? Por exemplo, às vezes você tem aquele parente difícil, tal, e que você precisa se dedicar, né? Aquele que está dentro da sua casa, e aí você fala assim, quer saber? Não, eu vou ajudar o cara lá da esquina, né? Então você tem aquele ali, tá no seu alcance, e você vai buscar lá fora aquilo que você vai fazer. Não sei se me fiz entender, mas é uma reflexão que me veio, né? Que realmente é uma coisa que requer introspecção, né? Observação do que está à nossa volta, porque eu aprendi o seguinte: quando você quer uma coisa, né? E você bate na porta, aquela coisa não se abre. Aí você bate de novo, não se abre. E você bate, às vezes, não é ali que você tem que entrar, né? Você tem que ter cuidado, porque a própria vida vai te... Mas se você ficar insistindo, insistindo, de repente ela vai abrir, por sua vontade. E nem sempre era aquilo que você precisaria fazer, né? Então, por isso orar e vigiar, né? A gente tem que estar sempre assim, observando, sentindo o que nós devemos fazer, né? É isso que eu queria dividir com vocês, essa reflexão. Eu acho que foi ótimo você falar disso, porque que nem você falou, eu queria, vamos dizer, eu queria fazer uma pintura, mas você tinha suas filhas que te chamavam e você tinha que cuidar das suas filhas, né? Então, eu acho que essa atenção que você fala é verificar as prioridades, os valores, né? Quais são os valores que você coloca na tua vida, né? Porque você podia largar sua filha chorando e pintar o teu quadro, não é assim? Mas não está dentro dos valores morais que você cultivou dentro do teu coração, não é isso? Desculpa falar assim, né? Eu sei que você não ia fazer uma coisa dessa, mas é só como você colocou como exemplo, né? Mas é isso, eu acho que são as prioridades que a gente elege, levando em conta os padrões morais que a gente tem, não é? Então, sim, a gente tem muitas vontades, vamos dizer assim, muitos desejos, mas que às vezes são coisas que aparecem para nos desviar realmente do caminho que a gente deveria tomar, das atenções que a gente tem que ter, né? Então, eu acho que tudo aquela história, né? O dia que eu conseguir realmente escutar a minha consciência, eu vou fazer tudo certinho, né? É que a gente ainda não aprendeu a escutar corretamente a nossa consciência, né? Porque diz que está escrito todas as leis lá, então a gente deveria ouvi-la sempre, não é? E eu acho que quando a gente não tem essa atenção que você falou, é porque a gente não está ouvindo a consciência, a gente não está seguindo assim os padrões morais que a gente deveria seguir, né? Acho que é isso. Muito bem, pessoal. Vamos ler um pouquinho? Vamos lá. Olha, tem um texto do Emmanuel que é exatamente desse versículo, né? Prossigo para o alvo. Está lá no Vinha de Luz. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Olha, Zezé, está aqui o que a gente estava comentando, né? Porque ele podia não abandonar as vaidades de raça, como fala, podia não abandonar a família, né? Mas ele se rendeu, ao que ele entendeu como o caminho dele, né? Ele se rendeu ao mestre. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento para o suor diário.
ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade, as pedradas da incompreensão. Então, às vezes, para a gente seguir realmente o que a nossa consciência manda, às vezes a gente recebe, né, pedradas, açoites, hoje não são pedras e chicotes, mas acontecem de outra forma, né? Mas acontecem também, né? O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Quer dizer, os chamamentos são grandes, a todo instante, né? Mas quantos de nós estamos dispostos e preparados realmente para seguir isso, né? Não estamos aqui, como ele fala, plenamente distraídos da realização, né? Deixa a criança chorando e vai pintar o quadro, né? Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Muito lindo o texto, né, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Passamos para o próximo, então. Outro, ele fala sobre o chamamento e serviço. A gente falou, né, de chamamento. O livro Irmão. Cada criatura na Terra guarda consigo o título adequado com que a vida lhe assinala a tarefa pessoal intransferível. A habilitação por fábrica aqui, Soninha. O professor que ensina, o médico que redime a saúde, o sacerdote que orienta os interesses do espírito, o juiz que preserva o direito, o artista que plasma o sentimento, o construtor que levanta o templo do lar, o operário que atende ao trabalho a que se destina, o semeador que assegura a bênção do pão. Aqui é o título do pai de família definindo os sacrifícios que um homem é constrangido a fazer no reduto doméstico. Além, é a missão de amor conferida à mulher na posição de mãe e esposa, irmã e enfermeira, educadora e socorrista, amparando corações abatidos e sustentando almas frágeis. Não julgues que os chamados para a edificação do reino de Deus atinja simplesmente as pessoas categorizadas no plano da atividade religiosa. A constrição do evangelho abrange a todos. Todos somos convidados pelos desígnios do Senhor a expressar-nos através dos acontecimentos e circunstâncias da marcha humana para o ministério que a humanidade exige de nós,
em favor do conserto da paz em seus mecanismos que devem gerar o progresso e o bem para todas as criaturas. Satisfaze desse modo ao serviço imediato que a hora te apresenta, na certeza de que as obrigações retamente cumpridas são os únicos degraus para a verdadeira ascensão. Não procures os cimos do mundo ao preço de mentira e de astúcia, porque ninguém trai os imperativos da vida. Debalde, o despotismo guardará o poder em vão e a sovinice conservará o ouro da terra, em vez de que amanhã o toque simples da enfermidade ou da morte situará o ímpio e o onzenário no lugar que lhe é próprio. Atende com amor e perseverança ao chamamento do céu, que te confiou essa ou aquela obra a fazer, ainda mesmo que isso te imponha temporais de lágrimas ao campo do coração. Portanto, somente com o dever irrepreensivelmente executado, candidatar-te-ás à eleição para as obras sublimes da vida maior. Ups. E aí? Eu fico sempre pensando nisso, né? Eu acho que, assim, quando eu falo habilitado de fábrica, eu quero dizer, assim, são características meio básicas que a pessoa traz, né? Então, Sim. Tem aquelas pessoas que são observadoras e são boas conselheiras, tem pessoas que são organizadas, e isso traz ordem, às vezes, até para as pessoas próximas, contribui. Tem pessoas que são bem-humoradas e são brincalhonas e elas podem trazer um ambiente leve, né? Onde elas vão, elas descontraem o ambiente. Mas tudo tem o equilíbrio. Se a pessoa exagera na dose, ela passa a ir para o outro lado. Então, a pessoa é divertida, mas se ela não tiver um limite, ela passa a ser, às vezes, inconveniente, faz brincadeiras fora de hora. A pessoa, às vezes, ela é organizada, é metódica, mas ela pode ficar rígida em relação a isso, perfeccionista ao extremo e não aceitar erros, nem dela, nem do outro. Então, assim, essas características pequenas, né, que são características do dia a dia da gente, também fazem parte. Isso, eu estou falando bem do meu modo de enxergar, eu posso estar errada, mas é a forma como eu enxergo. Fazem parte do nosso propósito. Então, às vezes, o propósito de uma pessoa é levar descontração no ambiente por ela ser divertida. E, com isso, ela consegue ajudar, às vezes, muito. Grupos, família, amigos, trabalho. Porque a gente, quando fala em propósito, às vezes a gente quer pensar naquele propósito grande, né? Aquela coisa de Madre Teresa, de Chico, né? Um negócio grandioso. Então, se eu não estou nem perto disso, então meu propósito não é importante. Não. O propósito de cada um tem a ver com suas características, né? Então, a questão toda é a gente ter esse equilíbrio, é a gente conseguir achar a medida, a gente não tender para o exagero, nem para um lado, nem para o outro. E eu acho que esse é o grande desafio de todos nós na vida, né? Conseguir esse equilíbrio nas diversas áreas da nossa vida. Então, assim, esse texto, ele falou sobre isso, eu entendi assim, que são nessas pequenas coisas, naquilo que está no nosso alcance, que está o nosso propósito, né? E que às vezes a gente acha que tinha que ser, que é uma coisa muito maior, muito grandiosa, pode até vir a ser, mas não precisa obrigatoriamente ser. Se você fizer bem aquilo que você tem condição de fazer, aquilo que está no teu alcance, se dedicar de uma forma positiva, fizer o seu melhor naquilo que você pode fazer, você está
cumprindo com o seu propósito. Eu entendo dessa forma, mesmo isso, como eu estou falando, nas diversas áreas, pode ser no relacionamento, num serviço bem feito que você está fazendo, seja ele qual for, no atendimento, na atenção às pessoas, ou até, claro, nessa parte do evangelho, né, de levar o evangelho, mas eu acho que é antes até. É no dia a dia, porque quando você faz o seu melhor, quando você consegue ter esse equilíbrio que é tão difícil, você acaba sendo um bom exemplo, uma boa referência para quem está próximo de você, e queira ou não queira, você está sendo também você está exemplificando também o caminho de Jesus, porque é isso que ele fazia o melhor dele, ele buscava o equilíbrio sempre nas situações, olhar os dois lados da questão antes de tomar uma decisão, e eu acho que esses são desafios nossos do dia a dia. Não sei se eu... Tá certíssimo, né, Soninha? Tá certíssimo, porque veja esse 12 aqui, né, ó. Não julgues que os chamados para a edificação do reino de Deus atinjam simplesmente as pessoas categorizadas no plano da atividade religiosa. A constrição do evangelho abrange a todos. Tanto abrange a todos que aqui ele dá tantos exemplos, né? Sim. Tantos exemplos. Ó, o professor que ensina, tá tudo bem. O professor que ensina, o médico que redime a saúde, tudo bem. O sacerdote. Agora, veja aqui, ó, o artista que plasma o sentimento. O construtor que levanta o templo do lar. E nós podemos pensar nesse 7 aqui, não só o construtor, o lar, a casa, né, o tijolinho e tal, mas ali o que ele pode construir, o que uma pessoa pode construir dentro da sua própria família. Exatamente. O operário que atende ao trabalho é que se destina. É o que você falou. Se você for um padeiro, que você faça o melhor pão que você consegue fazer. Você vai estar trabalhando para o Cristo dessa maneira, né? Trabalhando ali com amor, fazendo seu pãozinho com amor, né? Você sabe que hoje eu vi num vídeo uma pessoa falando de um exemplo que eu ouvi na empresa que eu trabalho para dar uma referência sobre visão sistêmica, mas na verdade tem muito a ver com isso, que é aquela ideia assim, né, de que havia um homem que chegou, estava acontecendo uma construção, e ele chegou e viu um homem colocando um tijolo em cima do outro, tal, né? Construindo. Aí ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou construindo uma parede. Mas assim, sem nenhuma alegria por isso, né? Estou levantando uma parede aqui. Mas ele ouvia lá no fundo que tinha uma pessoa cantando, né? Um trabalhador que estava cantando. Ele chamou a atenção. Aí ele foi indo até onde vinha essa voz da pessoa cantando alegre e falou: e aí, amigo, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou construindo uma catedral. Então, assim, os dois estão fazendo a mesma coisa teoricamente, né? Os dois estão levantando paredes. Só que um olha aquele trabalho de uma forma muito pequena. Olha só o trabalho em si, mas não a repercussão que esse trabalho tem na vida de outras pessoas, na comunidade, no ambiente, seja lá qual for o trabalho. Então, acho que o grande segredo é esse, a gente pensar com responsabilidade, a gente olhar a repercussão, a influência que a gente exerce nas pequenas coisas que a gente faz. Quando a gente tem essa noção, aí a gente realmente tem que buscar fazer o nosso melhor para que essa repercussão, esse reflexo seja o melhor possível. Eu adoro essa ideia, essa história, porque ela mostra bem a diferença de quando a gente consegue perceber o valor que cada ação tem no todo, né? Não é só aquela ação em si, mas é o valor dela no todo, a repercussão, a importância que tem no todo. Somos todos interdependentes, né? Não tem ninguém que é mais importante que o outro. Então, esse assunto me apaixona. Então, por isso que eu falo sobre isso
talvez até eu saia um pouco do foco daqui do estudo em si, mas eu acho que é da vida, né? É a minha forma de enxergar. É isso aí, tá certo demais. Alguém mais quer fazer algum comentário aqui, gente? Dentro do que ela falou aí, que eu achei muito legal, na realidade, existe um componente que, principalmente na nossa sociedade, ele não existe quase, que seria o valor. A gente atribui muito um valor externo, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai dizer de mim. Essa profissão é ou não valorizada, isso tem ou não valor. Então, a gente não tem o hábito de se autorregular. Então, a fazer aquilo e ter certeza que se você está construindo, como ela disse, construindo com amor, fazendo o seu melhor, então você está perfeitamente integrado. Essa noção de respeito às nossas potencialidades, ela fica balançada na medida em que a gente vive numa sociedade muito materialista. Então, é muito difícil a gente conseguir que as pessoas tenham esse tipo de compreensão. Isso exige um trabalho muito grande de olhar para dentro de si, porque aí, quando a pessoa olha para dentro de si, aí encontra, né, a religião, encontra Deus dentro de si, então ela consegue devolver isso para o mundo de uma maneira mais tranquila e amorosa. Mas é um trabalho de construção interna, é o que o Paulo fez, né, de você conseguir ter a vontade e perseguir o alvo. Então, eu concordo com tudo que você falou, Sônia, eu concordo, mas eu vejo, hoje mesmo, por um acaso, eu tive um exemplo. Uma menina que eu gosto muito, mas essa menina ela não tem nenhuma escolaridade. Aliás, teve uma vida muito, muito, muito sofrida. Ela apanhou muito da vida. E também já fez muita coisa errada, né? Mas hoje em dia ela está num processo lindo, lindo de crescimento interior. E aí ela começou a trabalhar na evangelização com as crianças, junto com as crianças, mas como auxiliar. Então, ela estava desesperada, porque ela estava vendo as evangelizadoras conseguirem preparar as aulinhas, ter aquele conhecimento, passar conhecimento para as crianças, fazer, explicar, mostrar, ter ideias. E ela falou assim, eu não consigo fazer nada disso, eu não consigo. Então, ela estava se sentindo muito mal, porque estava achando que ela não tinha que estar ali, né? Porque ela não conseguia fazer aquilo. Ela não tinha capacidade, eu não consigo. Então, não dá para não consigo ser evangelizadora. E, no entanto, essa menina tem um coração imenso, um coração de ouro. Ela tem uma alegria natural incrível. Não há criança que não goste dela. Então, até ela entender que o papel dela de auxiliar não era preparar a aula, mas era exatamente ficar por trás, vendo um lápis, ajudando uma criança, fazendo um carinho, exatamente evitando que a evangelizadora até parasse uma atividade para poder até levar uma criança ao banheiro, né? Até ela entender que isso era importante, como foi difícil, né? Até que ela diga, então eu estou ajudando, então é importante, eu devo fazer isso, para ela entender e continuar. Porque a gente cobra muito, eu acho, das pessoas, né? Se as pessoas não têm sucesso, não têm alguma visibilidade, essas pessoas, se não têm aquela força interior, elas são levadas pela massa e é complicado. É difícil a pessoa sobreviver aí, né? Muito bom mesmo. Gente, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui?
Portanto, todos nós, olha só, portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aí a primeira coisa que me incomodou aqui foi esse perfeitos, né? Ele falar que já somos perfeitos, eu achei que isso nem era de Paulo, na verdade, eu acho que nem é. Porque aqui, se me permitem voltar aqui, ó, nesse 12, ele fala assim, não que eu já tenha o alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se alcanço. Então, aqui ele fala que ele não é perfeito. E aí ele vem aqui e me fala, portanto, todos nós que somos perfeitos, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no Interlinear buscar o que é esse, como foi traduzido esse perfeitos aqui, né? E, na verdade, eu fui lá no NetSearch, né? E a palavra que está aí no lugar desse perfeito é teleios. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas a tradução desse teleios é ser conspícuo, contar, tornar conhecido. Ou seja, na verdade, eu acredito que o sentido aqui seria todos nós que já tivemos esse conhecimento, todos nós que já conseguimos entender isso, né? Que a gente tem esse sentimento. Né? Aí já faz mais sentido para mim, né? Porque eu tenho certeza que Paulo não quis dizer perfeitos, mas que a tradução aí, ela foi um tanto quanto complicada aí, né? E aí, o que vocês me dizem disso aí? Você pode repetir a tradução, por favor? Peraí, deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Peraí. Vocês estão vendo? Então, tá aqui, ó, se teleios, aqui. Ser conspícuo, contar, tornar conhecido. Tornar conhecido, quer dizer, adquirir o conhecimento, eu acredito, entendeu? Acredito que tenha sido isso já, isso a, a tradução. Tornar conhecido. Vou voltar, tá? E aí? Alguém sumiu? A Zezé caiu, não, tá aí. Acho que alguém saiu, não sei quem foi. Bom, e aí, alguém quer comentar alguma coisa? Eu entendo assim, portanto, nós que já entendemos essa parte, né? Já adquirimos esse tipo de conhecimento, que a gente tenha essa força de vontade, essa persistência para realmente buscar o alvo, né? E porque Oi, Neto, quer falar? Pode falar. Pode concluir, Val. Aí eu falo. Tá. Então, e aí o seguinte, que tenhamos esse sentimento, ou seja, que tenhamos essa busca do alvo que ele estava falando, né? E se alguma coisa ocorrer para a gente diferentemente, ou seja, se a gente começar a ser levado de alguma forma para um caminho que a gente não estava
que a gente entende já, né, por ter adquirido esse sentimento que não é o correto, certamente Deus nos esclarecerá. Se a gente tiver realmente com essa persistência, com essa dedicação em seguir as leis divinas, de alguma forma, nós seremos levados a reconduzir esse caminho. Entende? É assim que eu entendi isso daqui. Fala, Neto. Trazendo um pouquinho aqui para o conhecimento da doutrina espírita, né? A gente pode se colocar aqui nesse ponto no sentido de que nós já compreendemos, por exemplo, e aceitamos, claro que tem outras doutrinas que também aceitam a questão da reencarnação, e que a reencarnação é um processo que nos leva a esse aperfeiçoamento, né, para nos tornarmos, chegarmos a essa perfeição no sentido de um espírito puro, né, de um espírito crístico. Talvez seja a melhor definição que a gente possa ter no que diz respeito à perfeição ampla, né? E se nós já temos, e nós sabemos e temos essa compreensão, aí, talvez quando nós descumprimos esse processo, mesmo entendendo e sabendo que esse é o caminho, aí a gente meio que volta lá, guardado as devidas proporções, a condição de Saulo, né? Quando, apesar da boa vontade, da consciência tranquila, de achar que estava fazendo o bem, na verdade ele estava equivocado, né? Então, a gente entende, a gente sabe que existe um caminho a essa perfeição, chegarmos a ela. Só que a gente se perde pelos descaminhos da vida, né? A gente se perde pelas coisas que meio que nos entorpece, né? E nos entorpece a mente. E aí a gente se desvia, e aí se distancia desse processo de perfeição, né? Eu entendo desse modo, sabe? É como você ter a parábola lá dos talentos, você ter o talento em mão e você enterrar esse talento, né? Você não me referindo ao que recebeu um talento e colocou ali sobre o chão, sobre a terra, né? De um modo assim muito simplificado, obviamente, que é muito mais profundo que isso. Então, eu entendo desse modo. E aí uma mensagem, eu entendo como uma mensagem direta a nós que nos afirmamos espíritas, né? Portanto, todos nós que somos, ou que nos achamos, ou que buscamos essa perfeição, tenhamos esse sentimento. E se em alguma coisa pensar diferentemente, Deus vos esclarecerá. E está nos esclarecendo até hoje. Contudo, a gente precisa ter olhos de ver, a gente precisa enxergar as lições do caminho. Esses exemplos citados, vários aqui, belíssimos, que onde eu estou, eu tenho que ser o melhor que eu puder, não melhor que ninguém, mas melhor que eu mesmo. Onde eu estiver plantado é porque eu preciso florescer ali. Eu preciso florescer ali. E essa competência é individual de cada um de nós, né? Então, nós alçaremos voos, chegaremos a um processo de perfeição, mas exige todo esse processo de trabalho também, de dedicação, de cuidado com aquilo que você está exercendo. Que Paulo fez muito bem quando descobriu que esse era... ele descobriu a sua imperfeição, né? Quando ele se reconheceu perseguidor, quando ele se reconheceu contrário às lições de Cristo. E ali ele fez a meia culpa dele, porque a primeira reação foi dizer, Senhor, o que queres que eu faça, né? Puxa, é uma pessoa que estava preparada, né? Pode-se dizer assim, para virar a chave. É claro que tem todo um processo que a história não nos conta e é impossível a gente saber no pormenor. Talvez o que a gente tenha melhor de informação seja em Paulo Estevão. Talvez não, certamente, né? Esse processo de transformação.
E aí, quando ele se reconheceu dessa forma e virou a chave, puxa vida, né? Se todos nós tivéssemos esse mesmo ímpeto, né, de virar a chave e seguir na firmeza com que Paulo seguiu, poxa, seria excelente. Mas vamos cá seguindo com os nossos passinhos, né? Maravilhoso, Neto. Muito bom mesmo, excelente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu tenho só um texto pequenininho desse versículo aí, ó. Agora é o tempo, discernimento. Às vezes nos afligimos solicitando orientação. Estamos certos ou errados, tomando esse ou aquele caminho? Acaso devemos fazer desse ou daquele modo aquilo que nos compete? Entretanto, é importante pensar que a divina providência colocou tanto senso natural de escolha nas criaturas que a própria mosca sabe onde encontra o açúcar. Esse Emmanuel, além de ser muitas vezes duro, ele até brincalhão às vezes. E até a mosca sabe onde encontrar o açúcar. Quer dizer, você não sabe? Então, você que tem, teoricamente, tem muito mais discernimento que a mosca, né? E quando ele fala, Deus colocou o senso natural de escolha nas criaturas. Ou seja, é o que a gente estava falando da consciência, eu acredito, né? Se a gente realmente se propõe a fazer o melhor pão que a gente consegue fazer como padeiro, vamos dizer assim, seguindo o exemplo que a gente deu aquela hora, né? A gente vai estar com o nosso fazendo a escolha certa, né? Em qualquer momento, em qualquer lugar, tem aquele texto do Emmanuel também que ele fala que Deus Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina, né? Todo local é um altar para você dedicar o seu trabalho a Deus, né? Então, se algumas vezes eu acredito que nós estamos aí aflitos com o que fazer, né? Nos afligimos solicitando orientação. Não sabe se está certo ou se está errado, faço isso ou aquilo. Eu acho que vamos parar, vamos fazer uma oração, vamos tentar pedir auxílio do alto, que o auxílio virá, né? Que o nosso senso natural de escolha virá. Acredito que a orientação vem. E nós tivemos tanta orientação ao tempo de, né? Tantos textos, tantos. A gente nem pode reclamar, né? Nem pode reclamar. Entretanto, qualquer que seja o ponto que chegamos, conservemos o rumo. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. E aí? Ele estava falando para seguir ao alvo, né? Depois ele falou, mas se alguma coisa diferente, se você pensar diferentemente de alguma forma, Deus vai esclarecer. Entretanto, qualquer que seja o ponto que você chegar, conserve o rumo, ou seja, continue prosseguindo para o alvo, né? Não é isso? Estão muito calados hoje, gente. Olha. É se encontrar disponível, mas estar sempre disposto, né? Então, apesar das dúvidas que às vezes nos aparecem, né? Apesar das aflições que às vezes nos aparecem, mas a gente tem que ser persistente e conservar o rumo, como ele diz ali, né? Olha, buscando a frente, disse Paulo, prossigo para o alvo, em se referindo às conquistas supremas do Espírito. Baseados em semelhante afirmativa, numerosos aprendizes do Evangelho pretendem justificar aventuras e inovações temerárias a que se confiam. É o que o Neto estava comentando aí, falar, né? Que a gente, de vez em quando, fica
obscurecido aí com algumas tendências, né? Imaginam programas fantasiosos de trabalho ou mudanças precipitadas de orientação espiritual e interessam-se ao apóstolo Paulo procurando apoio evangélico para as atitudes extravagantes que assumem. Vale, porém, reexaminar sempre como é que o amigo da gentilidade seguia para o alvo. Então, olha, vejam como Paulo marchava para a frente, fiel à retaguarda, em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil e bom, grande e santo. Quer dizer, ele deixou muita coisa para trás, mas ele não jogou tudo no lixo. Muito do que ele conhecia do ensino de Moisés, do Antigo Testamento, valia muito para ele, né? Caminhava para diante, honorificando os compromissos abraçados, adiantava-se no tempo sem perder a visão da tarefa que prometera realizar. Não propunha realizações prematuras, nem se entregava a sonhos marginais. Andava na trilha espinhosa dos deveres que traçara a si mesmo perante o Cristo, buscando a meta sem contradições ou discrepâncias. Se a sede de progresso te escalda o raciocínio, lembra-te realmente de Paulo e acompanha-lhe os exemplos no serviço renovador, mas avança para a retaguarda, sem fugir ao sentido e à disciplina dos princípios edificantes que esposaste no encalço da vida superior. Não nos será lícito esquecer que o apóstolo da gentilidade, no versículo 14 do capítulo 3, da epístola dedicada por ele aos filipenses, grafou as suas inesquecíveis palavras de entusiasmo e esperança. Prossigo para o alvo. Entretanto, no versículo 16, o mesmo documentário evangélico não deixou de prevenir-nos sensatamente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, andemos de acordo com o que nós temos de capacidade, né? Naquilo que acho que foi a Soninha que falou, não lembro bem, de que a gente quer fazer algo do nível de Madre Teresa, de Chico, não, vamos fazer do nível que nós temos capacidade. Né? Exato. É o que eu posso fazer. É até onde eu posso ir, por enquanto. Que até para fazer o bem a gente precisa de capacidade. A gente precisa estar pronto para isso. Né? Então. Porque senão a gente não consegue. Não consegue. É isso mesmo, é o que está aqui na última frase, né? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É a parábola dos talentos também que a Zezé lembrou, né? Quer falar alguma coisa, Zezé? Eu estava aqui pensando nessa questão aí porque quando nós estamos diante, vamos dizer assim, quando a gente chega nesse ponto de reflexões que nem todas muito importantes foram colocadas aqui, né? Hoje, e refletir nessa lição é super importante para que a gente reflita realmente. Eu fiquei pensando assim, a gente tem que saber a quem nós estamos servindo, né? Porque, na verdade, a gente se coloca assim junto a Jesus, né? Em serviço. Mas eu acho que esse alvo é justamente assim, né? Esse grande prossigo para o alvo sem... a partir desse ponto que eu cheguei, eu não me permiti retroagir. 1. 2, seria assim, a quem eu sirvo? Porque muitas vezes, eu acho que foi até colocado aqui também, nós servimos a nossos interesses ou a interesses materiais, né? Então, no momento em que nós estamos num ambiente e se nós nos colocamos a serviço do bem comum, né? Dentro daquilo que nós podemos influenciar,
como a Soninha muito bem colocou, seja onde for que nós estamos influenciando pessoas, né? Na rua, no ônibus, no trato com nossos familiares, nós estamos influenciando. Agora, essa influência, ela é uma influência que nós colocamos como alvo o serviço a Deus ou o serviço a nós mesmos, entendeu? Então, se eu me proponho a estar, não a minha vontade deve prevalecer, mas do bem comum, né? Principalmente, por exemplo, nós que todos aqui, com certeza, estamos filiados a alguma casa espírita, né? Vamos falar do trabalho espiritual. É importante que a casa siga esse intuito, né? Do serviço a Deus. A casa, que é formada pelos componentes, né, do grupo, para que não se perca o objetivo, o alvo a atingir, né? Porque quando eu quero sobrepor a minha vontade, vai dar encrenca, né? Não vai dar coisa, às vezes, a imposição disso ou daquilo, né? de ideias, mas aí a gente tem que recorrer ao Evangelho, né? O que o Evangelho nos convida? O que eu devo fazer, né? Que, às vezes, em determinadas situações, a vida nos convida ao silêncio, à renúncia, né? E assim, porque se a gente for, muitas vezes, só por conta das nossas ideias, a gente pode causar problemas, né? Onde chegamos. Então, assim, eu trabalho para Deus, né? Onde que eu sinto que eu sirvo melhor a Deus, aí isso eu vou fazer da melhor forma possível, né? Eu acho que é bem esse resumo que Paulo nos traz, né? Na colocação dele, eu sigo para o alvo, seja do ponto que eu estiver. Eu, graças a Deus, já sou o que sou. Ele mesmo disse isso, né? Eu sou uma porcaria, mas eu estou dando o melhor de mim, né? É a melhor versão de mim, né? Essa é melhor, olha, me aguente, porque é o melhor que eu posso fazer, entendeu? E aí, mas você tem essa vontade. Eu acho que o plano espiritual leva muito isso em conta, né? A nossa consciência tranquila de que a gente está dando o melhor de si. Eu não sei quem foi que contou essa história, acho que foi você, Val, um dia desse aí, que o Chico estava num programa de trabalho e o pessoal estava se queixando de uma moça. Foi a Cleusa que contou. Foi a Cleusa, né? É. E aí a moça vai, o pessoal, olha, fulano está atrapalhando o serviço, por isso, por aquilo. E o Chico falou, olha, ela está bem melhor do que ele, né? Ela está no melhor dela, então vamos ter paciência, né? Então nós estamos nesse barco aí, no fundo, né? Cada um de nós, né? Nas suas proporções. A gente vai dando o melhor de nós. E Paulo deu o melhor dele, né? Que foi essa maravilha, né? Exatamente. Firmeza e determinação. Seguir servindo a Deus com vontade, realmente. Isso aí. A gente já está passando um pouquinho do horário, mas tudo bem, não tem problema. Soninha, você ia falar alguma coisa? Desliguei seu microfone, desculpa que estava fazendo barulho. Não, imagina, a única coisa que eu ia falar é que, assim, essa última frase, né? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E às vezes a gente alcança na mente, mas a gente não vive aquilo que a gente já aprendeu. E eu acho que esse é um outro desafio que nós temos também, né? Falar é fácil, fazer nem sempre é tão simples.
mas a gente não pode admitir que a gente já sabe algo e ainda continua fazendo ao contrário ou diferente daquilo que a gente aprendeu. Era só isso. Muito bom. Gente, tem um outro texto aqui, eu sei que já passamos um pouquinho, mas é um texto bem curtinho, a gente podia ler para encerrar esse versículo, tá? Escultores da alma, caminhar adiante. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. É uma frase de Jesus. Destacamos no texto evangelista Lucas essa recomendação do Senhor, para entendermos a importância da continuidade na execução dos deveres que nos cabem na sementeira do bem. Muitos companheiros começam no serviço do Evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos para se mobilizarem através de compromissos com atividades sem proveito. Outros se acreditam diminuídos até os pontos de vista de amigos e param à margem da estrada a fim de se acomodarem com a queixa descabida. Entretanto, a palavra do Divino Mestre é demasiado límpida para que nos enganemos. É necessário agir na extensão da luz e na sustentação das boas obras, tanto quanto se nos faça possível. Tanto quanto se nos faça possível. Não percas tempo com ilusões e queixumes. Esquece males, sombras, enganos e ofensas, e agindo para o bem, caminha para a frente. É só isso, gente, para encerrar. Que ele vem de encontro com o que a gente estava falando aí mesmo, né? Dessa última frase aqui, né? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, né? E ele fala que é necessário agir na extensão da luz, a sustentação das boas obras, tanto quanto se nos faça possível, né? Não nos enganemos. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Nada? Encerramos, então, por hoje? Semana que vem nós vamos para o versículo 17. A gente está acabando aí o capítulo 3. E, então, cadê a Cleusa? Está aqui. Vamos encerrar, então, Cleusa? Vamos encerrar, então. Agradecendo ao Pai a oportunidade de aqui estarmos. E agradecendo a Jesus, esse irmão tão querido. Esse amigo constante na nossa jornada. Agradecendo a oportunidade de aprendermos, de estudarmos e, quiçá, exemplificarmos tudo aquilo que temos visto. Porque esse evangelho de luz é, com certeza, o roteiro seguro para a nossa felicidade. Então, Senhor, ajuda-nos a permanecer nele, apesar dos tropeços, apesar das quedas, das nossas infantilidades, incertezas e dúvidas. E teu amor, uma mão amiga, nos sustente para que consigamos cada vez mais firmes adentrarmos nesse mundo maravilhoso do bem, do amor e da paz. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Obrigada, Senhor, pela paz que nos envolve. E pedimos, Senhor, permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite. E que estejas conosco ao longo desta semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Até semana que vem. Se Deus assim permitir, a Assim gente vai estar de volta terça-feira que vem.
Tchau, Boa tchau. semana a todos. Boa semana para todos.